E um abraço para todos os irmãos daquela região de Crato, Juazeiro e Barbalha. O pastor Gilberto fez evangelismo na igreja na cidade do Crato. Eu fiz na igreja na cidade de Juazeiro. Fundamos a primeira igreja no centro da cidade. O pastor Gilberto fundou em Crato e eu em Juazeiro. Eu estive com os irmãos de Juazeiro. Pastor Esmeralda, não sei se dá para colocar, meu pastor, as fotos. Depois a gente pode colocar, se não der agora. Aqui está, eu fiz num cinema, irmão, aluguei um cinema que hoje é um estacionamento, mas toda essa área aqui da esquina, vocês estão vendo aí neste momento, era um cinema, o cinema da cidade. E nós alugamos esse prédio, certo? Fizemos aqui um evangelismo, em que resultou? Pode passar, pastor, para ver? Próxima. Resultou um batismo de 22 pessoas. E aqui temos alguns remanescentes, certo? Remanescentes não, tem muita gente, porque era um domingo e não foi muita gente naquele dia, mas a igreja estava cheia. Aqui estão vários irmãos que são daquela época, por isso que você deve jogar a semente, pregar o evangelho, porque você não sabe qual que vai dar frutos. E foi uma luta. Quando o pastor Bessa, que era departamental da Divisão Sul-Americana, foi pela primeira vez fazer evangelismo lá, nessa cidade, o pessoal botou ele para correr, irmão. Jogaram baldes de cocô pela janela, sujaram todo o auditório e uma equipe saiu para matar o pastor, ele teve que fugir. E alguns anos depois, eu fiz o evangelismo nessa cidade, no mesmo lugar, e graças a Deus batizamos 22 pessoas e temos a igreja central de Juazeiro, do Padre Cícero, né? Juazeiro do Norte, lá naquela região maravilhosa. Um abraço para todos os queridos irmãos. Não sei se tem mais uma outra, pastor? Ah, tá aí mais uma das pioneiras lá da região. Pode passar mais uma? Aí, está a igreja hoje, igreja muito grande. Um abraço para o irmão Josean, para o irmão Valdemir, para o irmão Merêncio e a todos dessa região. Louvado seja Deus pelo trabalho ali naquele lugar. Muito obrigado, pastor. Foram estes o trabalho realizado naquela região. Faz apenas 31 anos de idade, 31 anos atrás. Hoje já tem 2 distritos, 3, parece 3 distritos. Um abraço para Doraíde, que na cidade vizinha a Juazeiro, a igreja adventista surgiu na casa dela, na sala da casa dela. Hoje nós já temos um distrito, temos 12 igrejas em Barbalha. E assim está crescendo, graças a Deus. Pregue o evangelho. Se for preciso, use a palavra. Pregue. Mas nesta manhã, queridos, eu quero pedir encarecidamente que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Deixa a palavra de Deus aberta e vamos abrir agora o nosso coração para Deus. Efésios capítulo 5. Me permita fazer uma oração, mais uma oração contigo, que o Espírito Santo mais uma vez nos use e esteja presente no seu lar e também você que vai assistir posteriormente. Oremos. Bom Pai, nosso Deus, já estamos com a Tua palavra aberta. Estamos também, Pai, com o nosso coração aberto. Neste momento, abençoa o estudo da Tua palavra. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Alcança nós, Senhor. Esteja conosco. Verdadeiramente toca em nós. Nós precisamos para viver. Nós queremos, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito e o poder dele, usando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, queridos, e o versículo é o 15. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios,
e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você sabe caminhar? Você já ensinou alguém a caminhar? Logo no início, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, como caminhais. Na Mensagem, diz uma coisa interessante aqui, nesse verso, ele diz assim, ó, portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveita ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis, olhe por onde anda, e muita gente não sabe caminhar, e outros sabem caminhar, porém andam no caminho errado, ou andam na direção errada. Ei, irmão, vamos aprender a caminhar? Minha irmã, vamos aprender a caminhar? Vamos lá, Raquel? Vamos aprender a caminhar, queridos. Aqui tem o irmão Luciano Filho, Jairo Souza. Vamos caminhar, meus amigos, vamos caminhar certo. Pastor Gilson Costa, meu abraço para você. Vamos aprender a caminhar, pastor Gilberto Ludogério. E a todos que estão aqui, a irmã Val, e vocês que... Irmã Dodora, aqui diz, cuidado, como vocês estão caminhando. E aqui diz, a primeira parte do verso diz assim, ó, não andeis como nércios. O que é nércio, pastor? Nércio significa ignorante, que desconhece a verdade. O insensato, que diz não a Deus. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, todos que dizem não a Deus, é um insensato. Aqui diz que o nércio também é um estúpido, é um louco, é alguém que está fora da casinha. Não ande desse jeito. Ande como filho de Deus. Aqui mostra também que nós devemos andar direito. E tem alguém que anda com o nervo na flor da pele, certo? Ninguém pode tocar que ele já se dói. Queridos, cuidado. A gente precisa saber como anda e como andar, certo? Se você andar por uma rua e um cachorro correr atrás de você e morder o seu pé, você vai se abaixar e morder o pé do cachorro? Não, de jeito nenhum. Então, veja como anda. Tem muita gente por aí que são muito doloridos. Vamos viver como sábio, certo? Vamos viver como sábio. Não devolva o mal por mal. E Jesus não fazia isso. E você é um filho de Deus. Logo em seguida diz, procurai saber qual a vontade de Deus. Versículo 2 diz, o segundo versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, procure saber qual a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus, meu querido? Minha querida irmã, você sabe qual é a vontade de Deus? O texto bíblico aqui está dizendo, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus, e por esta razão,
Não vos torneis insensato, mas procurais compreender a vontade de Deus. Poxa vida, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja salvo, que eu seja salvo. Por isso, aqui no livro de Efésios ainda, no capítulo 2 e no capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Essa palavra é esquisita, né? Segundo o beneplácito de sua boa vontade. Irmãos, essa palavra, a aprovação da sua vontade. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos salvos. E esse texto aqui foi que nos ajudou a cunhar aquela frase que diz: nós não somos seres terrestres, mas nós somos seres celestes voltando para casa. Por quê? Porque antes do mundo existir, Deus já nos predestinou para sermos dele e fazermos a sua vontade. Depois você lê com muita mais detalhe, Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, e você vai ver que Deus tem uma vontade, é que você volte para casa. Filho, filha, volta para casa. Volta para casa do Pai, tá bom? Nós precisamos voltar de fato. O versículo 18 diz assim, Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o que é que diz para você e para mim hoje. Capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito. Queridos, como é que a gente se enche do Espírito? A senhora Ellen White diz que a maneira de nós enchermos do Espírito Santo é através da oração. Eu quero dizer uma frase sobre oração. E se eu fosse você, anotaria essa frase. A oração é como o nosso coração. Se parar, a gente cai. Você entendeu a mensagem? A nossa oração para com Deus, nossa ligação direta a Deus. A oração é como o nosso coração. Se parar, a gente cai. Porque, queridos amigos, como é que existe um cristão sem oração? A senhora White também diz uma coisa interessante, ela diz: eu não ousaria a ofender a meu Deus a ponto de chamar de cristão uma pessoa que não ora e não lê a Bíblia todos os dias. Olha, ela está dizendo que uma pessoa que não lê a Bíblia e não ora todos os dias não deveria ser chamada de cristão, porque está andando no caminho errado. Enchei-vos do Espírito. Mas, pastor, e como é que a gente se enche do Espírito? Oração. Oração. E lembre-se que a palavra oração tem a palavra orar e tem uma atividade. Ação. Oração. Entendeu isso? Então, nós não podemos ficar somente na hora, em orar. Não só em orar. A gente precisa orar e atividade. E orar e ação. Por isso que é oração. Então, todas as vezes que você orar, busque ligar-se com Deus, mas também busque ação, porque Deus é ação. Então, aqui diz 4 maneiras de você se encher do Espírito Santo. Nós já falamos sobre a oração, tudo bem? Tudo bem. Pedir a Deus, ore a Deus. Mas aqui, nesse texto, está falando 4 formas de você receber o Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo. E a primeira forma que eu quero falar para você é falando com salmos. Olha aqui, o versículo diz assim, o versículo 19. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos.
Ei, busca mais ler Salmos. Quando a gente lê um salmo, parece que ali está falando a nossa alma, parece que é a nossa mensagem para Deus. E se você ler alguns salmos ali, você vai ver que, por exemplo, o Salmo 103, versículo 17, vamos ler Salmo 103, verso 17, para você ver como Deus quer que nós leiamos os salmos para sermos cheios do Espírito Santo. Salmo 103, 17 diz assim, olha, na sua Bíblia, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Olha o versículo seguinte, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos preceitos e o cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Que salmo maravilhoso! Por isso que aqui em Efésios diz, ei, quer ser cheio do Espírito Santo? Então, fale salmos, falando com salmos. Interessante? Isso. Se você ler mais, você vai ver tanta coisa. Versículo, Salmo 104 diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor Deus meu, como tu és magnífico. E aqui diz, sobrevestido de glória e de majestade. Quantas coisas. Que diz que, versículo 5, lançaste os fundamentos da terra. E se você ler os salmos, aqui fala que Jesus citava muitos salmos. Então, uma das maneiras de você ser cheio do Espírito Santo é fale salmos. E o texto diz, falando entre vós com salmos. Com salmos. Ei, vamos desenvolver essa prática e falar mais textos bíblicos dos salmos, que são louvores, louvor ao nosso Deus. A segunda maneira de você ser cheio do Espírito Santo é cantando louvores do coração. Cantando louvores do coração. Ainda está no versículo 19, quando diz, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu sei que aqui na sala tem muitos cantores e muita gente que canta. E eu quero dizer uma coisa para você, nem todo cantor vai para o céu, mas todos que forem para o céu vão ser cantor. Legal isso? Nem todos que tocam instrumentos aqui na terra vão para o céu, mas todos que forem para o céu vão tocar instrumentos. Amém? Vão tocar harpas, vão louvar ao nosso Deus, porque é o Espírito Santo que dá dons, que dá o dom para você louvar e você cantar. O Salmo, ainda 104, versículo 33, você sabia que Salmo não tem capítulo, né? Salmo só tem versículos. Por que que o Salmo não tem capítulo, pastor? Sabe por quê? Porque cada Salmo é uma poesia, é uma música. E você não diz música capítulo tal. Você diz assim, vamos cantar o hino tal, número tal, não é verdade? Então, cada Salmo é uma canção. Salmo 104, 33, olha o que diz. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Ei, você está vivo? Não é? Então cante ao Senhor. O Senhor deseja que você viva. Cante ao Senhor. Os mortos não louvam, está escrito aí também nos Salmos. Os mortos nem os estúpidos, os ignorantes não louvam. Mas enquanto você estiver vivo, faça o favor de louvar ao Senhor. Então, o segundo modo pelo qual nós vamos estar cheios do Espírito Santo é se nós cantamos louvores do coração. Vocês sabiam que até mesmo Saul, quando buscava as jumentas e tal, e outros, e quando ele estava junto com
os filhos de Deus, os filhos dos profetas, ele cantava e ele estava cheio do Espírito Santo. Interessante isso? Amigos, aqui na Bíblia está dizendo que uma outra forma de você estar cheio do Espírito Santo é se você está cheio de louvor, cheio de música, certo? Cheio de louvor do coração. E quando você cantar, cante de coração, com a força da sua alma, certo? Então, falando com salmos, cantando hinos de louvor. E agora a terceira forma de você estar cheio do Espírito Santo também. O versículo seguinte, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão notando a trindade aqui? Dando sempre graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos cheios do Espírito Santo. Interessante isso? Nesses versos a gente vê a trindade claramente aqui, certo? Então, sede agradecido. Agradecidos, a psicologia diz, o primeiro passo para a felicidade é a gratidão. Outro dia nós vimos uma linda pregação da nossa irmã Verinha. Um abraço, Verinha, para você, para o nosso querido Ivanildo, certo? Um abraço para o seu esposo. Amo vocês, viu? E a Verinha falou muito sobre gratidão, e eu copiei muita coisa, viu? Gostei muito. A gratidão é uma das formas de você mostrar para o mundo que você é uma pessoa cheia de bondade e gratidão. A gratidão e a bondade andam juntas. A gratidão também é uma forma de submissão. A verdadeira gratidão não se refugia no silêncio. Anota essa frase. A verdadeira gratidão não se refugia no silêncio. Ela se expressa, certo? A gratidão tem que ser algo mais do que palavra. Tem que ser um gesto de carinho e de bondade. A gratidão é um sentimento de amor que eleva o espírito e nos une a Deus. A gratidão é a memória do coração, né? Alguém já falou. A gratidão derruba a barreira de incredulidade. A gratidão é símbolo de humildade. Por quê? Porque reconhecemos o bem que o outro faz para nós. Então, por isso nós somos agradecidos, porque reconhecemos o bem que o outro faz para nós. Mark Seligman disse que a gratidão é o primeiro passo para a felicidade. É um grande psicólogo, ainda hoje está vivo, ele é o autor da psicologia positiva, uma abordagem muito linda também. Gratidão é algo que surge no coração e se manifesta em ação. Também a gratidão neutraliza a raiva. Vocês sabiam disso? Que a gratidão neutraliza a raiva? Só se agradece por algo que é positivo, por coisas boas. Você não agradece por coisas ruins, mas geralmente temos a tendência de agradecer pelo que é bom, porque a gratidão produz saúde à alma. A gratidão é um dever tanto quanto orar. Nós devemos agradecer tanto quanto devemos orar, certo? Então, a gratidão requer disciplina, porque nós não nascemos gratos, nós nascemos ingratos, e a Terra não produz algo pior do que uma pessoa ingrata. Gratidão é um processo, por isso ele tem início, meio e fim. Então, nós precisamos ter o quadro completo. Os efeitos colaterais da gratidão é cura, pureza e salvação. Por isso que a gratidão é uma forma de dizer que está cheio do Espírito Santo. A gratidão foca no que tem e não no que nos falta. A gratidão promove harmonia e serenidade. A gratidão elimina a angústia. A gratidão é algo maravilhoso que você deve praticar. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente
e encara o futuro sem medo. A gratidão é a virtude das almas nobres. Quem escolhe, quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação de sua dívida. Gostei dessa, né? Então, quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Sêneca falou isso. A gratidão é a memória do coração. Isso foi Aristóteles que falou. Mas eu gosto muito de uma frase que Billy Graham falou. Ele dizia o seguinte: de um lado a outro da Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, quer estar cheio do Espírito Santo? Então, fale salmos, cante hinos e seja agradecido. A gratidão é maravilhosa, porque a gratidão é o leme que amplia a nossa visão de felicidade. Ei, quem planta gratidão vai colher felicidade. É assim que o Espírito Santo está te orientando hoje. Sejam mais agradecidos. Qualquer favor dentro de casa, faça a gratidão funcionar. Diga: muito obrigado pelo copo d'água que você me trouxe. Muito obrigado porque você me ajuda. Muito obrigado. Vamos ser mais agradecidos, gente? Nós precisamos ser mais agradecidos. Mas ainda tem um outro item. Além de falar salmos, além de louvar cantando, além de sermos agradecidos, para estarmos cheios do Espírito Santo também, nós precisamos, o versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão. Quem está cheio do Espírito Santo não quer aparecer, gente. Não quer ser o tal, não quer botar gente para trás, ou destruir a personalidade de alguém, ou falar mal de alguém, ou... Não, 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 não. Nós precisamos nos colocar ao lado de Jesus. Jesus era humilde. Ele mesmo dizia: eu sou manso e humilde de coração. Certo? Quem está cheio do Espírito Santo não quer destruir, porque não quer destruir ninguém, certo? Porque nós precisamos saber que Jesus é quem precisa ser exaltado, e não a gente. Nós precisamos sermos submissos. Você sabia que todas as pessoas têm algo melhor do que você? Todas as pessoas. A pessoa toda pode não ser melhor do que você, mas ela tem alguma qualidade que é mais do que você. Então, por que não ser submisso a isto? Por exemplo, minha esposa toca muito bem piano. Eu não toco piano. Eu sou submisso a isso, certo? Mas eu toco violão. Ela não toca nada. Pronto, empatou. Mas nós precisamos lembrar que todas as pessoas têm qualidades superiores a nós. Eu sei que alguém disse certa vez: eu quero crescer tanto, eu quero subir tanto, eu quero ser tão grande para chegar à altura de poder servir. Interessante? Nós precisamos saber servir, mas precisamos ser submissos. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos saber como andamos. E não se encher de vinho, nem de álcool. Mas aqui diz: enchei-vos do Espírito. E para ser cheios do Espírito, nós precisamos orar bastante. Nós precisamos, aqui diz, falar salmos, cantar hinos, sermos agradecidos e sermos submissos. Irmãos, a vontade de Deus é nos batizar com o Espírito Santo para imprimir no nosso caráter todos esses valores. Nenhuma vontade própria anula a vontade de Deus. Nós queremos que Deus e a sua vontade sejam soberanos na nossa vida.
Quer saber o que Deus faz? Faça o que Deus manda. Faça o que Deus manda. Eu quero saber a vontade de Deus. Tá bom. Faça aquilo que você conhece daquilo que Deus manda. Queridos, Deus perdoa os teus pecados. Deus perdoa o maior pecado, mas não as desculpas. Dos pecados, Deus perdoa os maiores, mas das desculpas, nem as menores. Então, busque a Deus hoje. Abre o teu coração para Ele. Não sei como está a tua casa, a tua família, mas lembre-se, o mundo está sendo destruído por vários motivos, e um deles é a falta do Espírito Santo em nós. Queridos amigos e irmãos, Deus tem um céu para te dar e um inferno para você evitar. Para concluir, eu quero contar a história de um moço que ia comprar jornais todos os dias. O jornal físico, o jornal escrito. E então, quando ele chegava na banca, o rapaz que vendia o jornal, o jornaleiro, jogava o jornal para o moço. E o moço pegava o jornal, olhava para o jornaleiro, mas não reclamava. Pagava e ia embora. Todos os dias, jogava o jornal. Um dia, esse amigo foi com um outro amigo comprar o jornal. E quando chegaram lá na banca, o jornaleiro jogou o jornal de novo. E o amigo olhou assim, então, mas pegaram o jornal e foram embora. No meio do caminho, os dois amigos começaram a conversar e disseram: você viu que jornaleiro mal educado? Ele jogou o jornal para você e você não disse nada? Aí o amigo que comprou o jornal disse: eu não digo nada. Diz: mas como você não diz nada? Ele é mal educado. Você deveria falar e reclamar disso. Aí o colega disse: ele faz isso todo dia. E você não diz nada? Não. Mas por que você não diz nada? Naquele momento o amigo disse: ele está demonstrando quem ele é. E eu estou demonstrando quem eu sou. E ele concluiu dizendo: eu não devo dar a chave da minha personalidade para qualquer um. Eu não dou a chave da minha personalidade para qualquer um. Agora imagina, você cheio do Espírito Santo, eu cheio do Espírito Santo. Nós vamos dar a chave da nossa personalidade para qualquer um? Não, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. É Cristo que está em mim. Ei, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer estar repleto do Espírito Santo? Então o apóstolo Paulo está dando a receita. Oração, falar salmos, cantar louvores de coração, ser agradecido por tudo e seja submisso. Você entendeu a mensagem de hoje? O Espírito Santo quer usar você. Faça com que isso aconteça. Deixe isso acontecer na sua vida. Ore para que toda a sua igreja, toda a sua família possa ser batizado e cheio do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quero orar por você nesta manhã, para que Deus te abençoe, para que você seja cheio, pleno do Espírito Santo, derramando para onde você for o Espírito Santo de Deus para alcançar outras pessoas. Oremos. Nosso bom Deus, nós entendemos muito bem a mensagem que o apóstolo Paulo nos transmitiu. Senhor Deus, faça isso em nossa vida, que seja isto uma realidade. Pai,
Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós não queremos estar cheios de filmes da Disney, filme da Hollywood, filmes mais terríveis por aí, de Barbie, não sei de quem. Meu Pai, enche-nos do teu Santo Espírito, que não haja em nós lugar para o pecado. Ensina-nos a andar, segura na nossa mão, Senhor. Nós queremos ouvir aquela voz que diz, este é o caminho, andai por ele. Pai querido, abraça cada um de nós. Abraça aqueles que vão assistir depois. Senhor, enche-nos do teu Santo Espírito. Queremos dar a Ti a chave da nossa personalidade, para que Tu nos dirija, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Como disse o nosso grande amigo, a pastora Adevaldo, bênção pura sem mistura. Muita bênção, graças a Deus. Eu estive jantando essa semana com o pastor Moreira. Mando um abraço para o pastor Moreira e para todos vocês aí. Que bênção. Possivelmente no próximo sábado, dia 5, estaremos juntos com o pastor Moreira também. A Miriam, como sempre, está promovendo ali o encontro daqueles, né? Pastor Abdoral, muito obrigado pelas dicas preciosas, né? Eu anotei aqui, né? Oração, salmos, louvores de coração, esse detalhe é importante, não basta ser louvores, né? Louvores de coração, gratidão e submissão. Dicas preciosas e nós vamos caminhar durante todo o dia com essas dicas, né? A Rosiane está dizendo aqui que anotou tudinho. Ela colocou aqui, ó, pastor Abdoral, anotei tudinho. E louvado seja, de fato, o nome do Senhor. Te amo, meu Amém. pastor. Pois não? Pode Te falar? amo. Pastor, é só lembrar a palavra oração, né? Tudo isso, a gente, muito bonito. Mas vamos colocar na prática, porque não existe algo mais prático do que uma boa teoria, não é? E a gente... A gente precisa colocar a teoria em prática. A Bíblia é a teoria, mas que precisa ser praticada por nós. Que Deus abençoe a todos para que nós possamos vivenciar tudo isso. Maravilha, meu pastor. Obrigado, um grande dia, que Deus esteja contigo, com a sua casa, com a sua família. Grande abraço. Amém. Deus abençoe, pastor. Amo vocês todos. Obrigado. Muito bem, muito bem. A nossa gratidão, quanta bênção que nós recebemos por aqui, né? Desde a hora que chegamos. E agora a gente vai dar uma revisadinha aqui nas prioridades. Vamos revisar as nossas prioridades. Aliás, o pastor Abdoral já fez isso aí, né? Agora a gente vai, na sequência aqui, das 10 prioridades da Sala 57, lembrando que estamos sempre em movimento. As prioridades sofrem profunda alteração. Prioridade número 2 é adquirido um forte senso de urgência. A 3 pulsa no coração um forte senso missionário. A 4, as atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas. 5, nasce um forte desejo de partilhar as experiências. A 6, a Bíblia passa a ser o centro da vida para tomadas de decisões. A 7, as emoções, muito embora façam parte, ocupam lugar secundário. A 8, reconheço minhas fraquezas. A 9, dependência completa da força divina. E a 10, o foco na verdadeira adoração. É uma bênção, né? Deixa eu só mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu falei lá na hora que nós apresentamos aqui o pessoal da sala de máquinas, né? O pessoal da sala de máquinas é o pessoal que faz tudo acontecer aqui, é quem chega primeiro e sai depois, não é verdade? E eu vou mostrar aqui como é que o pessoal trabalha rapidinho, tá bom? Quero compartilhar com você uma coisa muito interessante.
Eu estou gostando de ver aí a resposta e o interesse das pessoas pelo curso do EREM, agora no mês de agosto. Olha aqui, ó, tá dando para enxergar direitinho aí, ó. O nosso querido amigo Gabriel já criou aqui o link, já mandou para o grupo dos administradores, e aí Clay também já está aí disparando a 1000 por hora. Você está vendo aí, né? Deixa eu mostrar um outro aqui, né? Menos poluído, né? Tá aqui, ó. É esse aqui, na verdade, ó. Tá vendo aí, né? EREM 2023, Evangelismo da Saúde, curso de formação teológica totalmente online e gratuito. Não aparece aqui, mas o professor pastor Sidionil Biasi, e aqui está o link de acesso permanente. Toda terça e quinta, a partir de amanhã, dia 1º de agosto, das 19h30 às 21h30. Aqui estão os temas das aulas, de algumas aulas, e nós aguardamos você. Agora não tem como errar, né? Agora até eu acerto, pastor Abdoral. Até eu vou acertar, porque agora ficou facinho. É só chegar. Agora guarde isso aqui, porque vai chegar um monte de mensagem aí, pode ser que você perca esse link, não pode perder, porque você não vai receber ele todo dia. Você vai recebê-lo uma única vez, guarda ele lá bonitinho. Claro que o coração é mole, né? De vez em quando a gente pode pôr ele de novo, mas ele é um link permanente para você. Tá bom? Maravilha, que Deus nos abençoe. Nós vamos dar um passo significativo agora, e eu quero chamar aqui um amigo para esse momento aqui. Deixa eu localizá-lo aqui. Aqui está ele. Bom dia, meu jovem, tudo bem? Eu fiz a leitura labial. Você disse assim, bom dia, meu pastor. Foi isso mesmo? Então, abre seu microfone aí para nós ouvirmos a sua Bom dia, linda. meu pastor. Ê, rapaz, aí sim. Fala de novo. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu pastor. Tudo bom? Graças a Deus. E esse sotaque é de onde, Marcos? Meu pastor. Eu sou maranhense. Moro aqui no Maranhão. Sou do Casusa, município de Joselândia. Casusa, município de Joselândia. E é maranhense. Casado, tem filhos. Se apresenta para a gente aí, Marcos. Eu sou casado com a Sonaia. Tenho 2 filhos, Salomão e Aurora. Que bênção, rapaz. Muito bem. Primeiro, a nossa gratidão, né, por você estar aí disposto, né, a compartilhar o seu testemunho conosco. Você é um jovem, eu quero até perguntar a sua idade, você tem quantos anos? 32. 32. Rapaz, você é igual eu, né? Tem cara de novinho assim, mas já tem 32. 32 anos, é verdade. Estou brincando, 32 é quase nada, né, pastor Doral? Tá, É bem tá isso. quase na metade da gente, ó. Que bênção. Muito bem, eu fiquei feliz, né? Nós conversamos ontem, né? Oramos juntos e temos certeza de que o Espírito Santo é quem trouxe você aqui hoje para Amém. compartilhar o seu testemunho, né? Fala um Amém. pouquinho, gente, Marcos, da sua infância. Você teve uma infância um pouquinho complicada, né? Meio difícil. Compartilhe um pouquinho conosco da sua infância. Como o áudio que eu te mandei, né? A minha infância, a minha história, que eu vou até começar, como eu lhe mandei o áudio, foi que minha mãe, nova ali, acho que uns 15 anos, e meu pai com 20. Aqui no Maranhão, o pessoal, aqui no interior que a gente mora, o pessoal gosta de mexer com gado, né? E ela gostava de deixar gado no centro, na terra, né? E ele também. E nessa deixação de gado, que ela ia, ele ia e ela ia também, e acabou que eles se encontraram lá, não sei na onde, e aí acabou que me fizeram, né? Sim.
Acho que travou um pouquinho ali a imagem do Marcos, né? Enquanto E ele... acabou que ele viajou. Viu, Marcos? A sua imagem travou um Oi, pouco. A sua imagem travou um pouquinho, deve ser a sua internet, mas você estava foi comentando, sim. né, de que, infelizmente, você não foi exatamente planejado, né? A sua mãe É acabou verdade. encontrando com uma pessoa, mas pela graça de Deus nasceu esse jovem bonito, né? Nós paramos aí, pode continuar. Louvado seja Deus. Aí, eles se encontraram lá, né? E aí me fizeram. O meu pai, ele viajou para o garimpo. Ele falou para mim que não sabia que minha mãe estava grávida, né? E quando ele viajou para o garimpo, a minha mãe ficou grávida. E ele passou 11 anos no garimpo. 11 anos. 11 anos, no E deve ter pego muito ouro, 11 anos. Ele trouxe uma riqueza maior do mundo, ele trouxe. Mas foi só mesmo que ele aceitou Jesus como Salvador, que outra riqueza ele não trouxe, não. mas essa é a maior de todas as riquezas, né? Esteve lá no É uma garimpo outra riqueza, verdade. cavando, buscando ouro, buscando riquezas, né, desse mundo. Não encontrou essas, né, exatamente, mas encontrou o maior de todos os tesouros, né, a pérola preciosa, a pérola de grande preço, né? E ele volta, Verdade. então, uma nova pessoa, 11 anos depois. 11 anos depois, ele volta do garimpo uma nova pessoa. E nesse período aí também da minha infância, meio conturbada, que o senhor falou, minha mãe casou com outro homem, né? E aí, como ela já me tinha dele, uma coisa interessante que algumas pessoas começaram a falar para ele, né? Esse dia estava me dizendo que, que eu não era filho dele, eu era filho de outro homem. As pessoas diziam, não, ele não é filho teu, ele não é filho teu. Ele disse que em nenhum sonho um homem apareceu para ele e falou assim, ó, o filho é teu e vai ser homem e vai nascer no finalzinho de março. E eu nasci no dia 31 de março, graças a Deus, finalzinho mesmo de março, e foi homem também, louvado seja o Senhor, né? Se cumpriu o que Deus falou para ele no sonho. E aí a minha mãe casou com outro homem, né? E aí quando ela casada com outro rapaz, eu era meio pequenininho, talvez com 2, 3 anos, eu não sei a idade certa, ele me botou para fora de casa. Até a história que eu lhe contei, que aqui no Maranhão o pessoal gosta de quebrar coco, né? E minha mãe estava minha avó, aliás, estava com minha tia quebrando coco assim no quintal. Quando eu cheguei com uma sacolinha assim de supermercado, cheia das roupinhas, pouquinho meia que a gente tinha, e disse assim, mãe, o meu padrasto ali, eu até falei o nome dele era Beto. Ele falou, ó, me botou para fora de casa. Aí eu acabei que vim morar com meus avós maternos, porque ele não me quis dentro de casa, né? Isso pequenininho, Aí, são 3 anos de idade. pequenininho. E aí, nesse período, meu pai, depois de 11 anos, ele chega do garimpo. Ele já chega crente, né? Ele, assim, desse período de 11 anos, ele me ligava e dizia, meu filho, eu vou no meio do ano. No meio do ano eu esperava, não vinha. Aí, não, meu filho, vai no final do ano. No final do ano ele não vinha. Aí, passou 11 anos dizendo que era no meio e no fim, no meio e no fim, no meio e no fim. E aí, nesse período, quando ele chegou já que tinha tomado a decisão lá no garimpo, aceitou Jesus como Salvador, né? Aí veio para cá, para Maranhão. Quando ele chegou aqui, tinha já 2 crentes, se eu não me engano. E aí chegou ele e ele começou a evangelizar aqui o povoado junto com esses que já estavam aqui, né? E assim foi formando um grupo. Quando ele tinha 11 anos, eu fiquei andando com ele porque era novidade para mim, né? Que meu pai eu nunca tinha visto, comecei a andar com ele. Só que quando eu fui tomar minha decisão no evangelho, eu já tinha 18 anos. Foi 7 anos depois que ele chegou que eu fui tomar a minha decisão. A minha decisão. Ele vem do garimpo, uma nova criatura e também um adventista do sétimo dia, né? Verdade, verdade, verdade. Como adventista do sétimo dia. E aí, nesse período aí, que com 18 anos, quando tomei minha decisão, eu até falei para o senhor também, que ele vende remédio natural, né? E ele andava nas casas, ele anda ainda nas casas, vendo remédio natural, e ele gosta de dar estudo bíblico naquelas pessoas. E ele dando estudo bíblico para as outras pessoas, eu estava ouvindo, sempre sentado ali e ouvindo, sempre sentado ali e ouvindo. Até que um dia, eu sonhei,
eu estava num lugar com ele mesmo, com meu pai mesmo. Aí nós vinhamos numa estrada e o céu começava a se mexer ali, as nuvens começavam a se mexer e sendo a volta de Jesus, né? Aí eu dizia assim para ele, e o nome dele é Vênus. Eu falava assim, Vênus, me leva para o céu. E ele falou assim, meu filho, não posso te levar porque é salvação individual. Aí eu falava assim, Vênus, me leva para o céu, porque eu não chamo ele de pai, porque eu chamo de pai é meu avô, que já faleceu também, né? É, eu digo, Vênus, me leva para o céu. Ele falou assim, meu filho, não posso levar para o céu porque é salvação individual. Aí, no sonho, eu fiz um compromisso com Deus, dizendo assim, Deus, se aqui for um sonho, quando eu acordar, eu vou ser um crente, vou ser um crente. Graças a Deus que nesse dia era um sonho mesmo, não era realidade, que senão eu estava perdido, né? E aí eu acordei, só que é que nem eu falei para o senhor, eu ainda pedi assim para Deus uns 3 meses de prazo, que era para mim acostumar com minhas amizades, né, que eu ia ser crente. Que eu tinha umas amizades aqui no lugar que eu moro, no Cazuza, e aí eu gostava de andar de moto, sair com os caras, com as meninas aí, e aí eu falei, rapaz, agora me acostumar a esse povo, para dizer que eu vou ser crente, o negócio vai pegar para mim. E aí eu fui acostumando os meninos, por isso que eu pedi um prazo para Deus, né? Deixa eu só abrir um pequeno parênteses aqui, porque isso que você falou é extremamente importante, né? Especialmente para um adolescente, para um jovem, né? Verdade. Que quer se enturmar, fazer parte do grupo, né? Aí, de repente, vai mudar de vida, mudar o comportamento, e aí, às vezes, bate aquela vergonhinha, né? Como é que eu vou falar isso, É, viver isso? E você passou por isso também, né? passei. E aí, pastor, eu fui acostumando eles, né? Até que eu tomei a minha decisão. Até que eu tomei a minha decisão. Louvado seja Deus, quando eu já estava nesse tempo, nesse período, eu estava namorando com a minha esposa, né? Já, porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17 anos, tinha acabado de completar 17, e ela tinha 13. Então, nós começamos a namorar. Nesse caso, você não era batizado ainda, né? Você falou que se batizou aos Ainda 18. não era não. Não era não, ainda não. Aí nós se encontramos no mundo. Aí quando eu tomei essa decisão, aí eu fui lá, cheguei para ela, falei, rapaz, contei o sonho para ela, né? E aí eu falei para ela, ó, e aí eu vou tomar minha decisão. E aí o que é que tu diz? Vai tomar também a decisão? Ela falou, não, vou tomar minha decisão também, sim, graças a Deus, né? Deus tocou no coração dela. Aí ela tomou a decisão dela também. No mesmo dia ela tomou, a gente foi para um culto numa sexta-noite, ela aceitou Jesus como Salvador, e no sábado de manhã eu vim para cá, para a igreja do Cazuza, e tomei minha decisão também. Graças a Deus. Que bênção, né? Foi batizado, então, aos 18 anos. Você teve uma grande perda também, né, nesse período aí, né? Você, Foi, pastor. como você mesmo disse, né, os seus avós eram os seus pais, né? Você os tratava assim, e aí você Verdade. passou também por um momento muito tenebroso de perda, né? Verdade. Quando eu tinha 14 anos, minha avó, que eu chamava de mãe, ela faleceu, né? Aí, que nem vocês gostam de brincar com o pastor, menino criado com a avó era eu. E aí, com todo aquele carinho, com todo aquele amor, ela fazia tudo por mim e tal, ajeitava tudo, e aí ela morre. Aí é como se o meu chão tivesse sumido, né? O meu avô, que era meu avô, eu chamava ele de pai, ele começa a arrumar várias mulheres para casar, aí não dava certo uma, e arrumava outra, não dava certo, arrumava outra, não dava certo. E aí as mulheres que ele trazia para dentro de casa gostavam de beber. Eu, tipo assim, eu gostava de andar, mas a juventude, gostava de andar de moto, gostava de andar para cima e para baixo, mas não gostava de beber. Não gostei de beber, graças a Deus. E aí, esse período, para mim, foi um período muito ruim, tipo, na juventude, ali na minha adolescência, né? Alguém para chegar, para me apoiar, aí o barco furou. E aí começa a naufragar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí meu pai, eu moro aqui no povoado, né? Ele vai para uma cidade chamada Pedreira. Ele disse, ó, meu filho, ele arrumou uma mulher, passou um período com ela aqui. Aí ele disse assim, ó, eu vou embora para Pedreira. Aí eu falei, rapaz, eu não vou embora para Pedreira. Não gostava, eu não gosto, assim, eu gosto de andar na cidade, mas não de morar na cidade. Eu falei, eu não vou não. E aí, porque também que essa mulher que ele arrumou, deu um Esse, problema. esse que você está dizendo, né, que iria embora para Pedreira, era o seu avô, que você chamava de pai. Avô, Isso. o meu avô
uma pequena travadinha ali, mas daqui a pouquinho volta, vai restabelecer a internet dele. Se quiser morar comigo, viu, tem um Marcos? lugar para ti aí. Travou um pouquinho a sua internet, volta só um pouquinho desse momento aí do avô, que você chamava de pai, que vai então para a pedreira, até aí. Pronto. Aí meu avô, né, ele vai para a pedreira, morar com essa mulher. Eu não vou para lá porque essa mulher, ela brigava muito comigo. Eu fiquei até com medo dela me matar. Falar que ela botava um veneno dentro da comida e me matava. Eu digo, não vou nada, vou ficar por aqui. Aí eu vim e fiquei por aqui. Meu pai falou assim, meu filho, se quiser ir morar comigo, meu pai biológico, né? Se meu filho quiser ir morar comigo, pode ir. Eu falei, pô, então eu vou. Aí eu fui morar com meu pai, né? 14 anos de Aí idade. aí quando eu fui morar com meu pai, eu já tinha 16, falei assim, 16, 17. Aí meu pai já casado, aí ele tem a esposa dele, tem mais dois filhos, né? Que é a Sol e a Cristal, mora com ele lá. E aí eu fui morar com eles, né? Aí, graças a Deus que lá a casa, o ambiente, bem cristão mesmo, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Quando eu fui para lá, eu não era nem crente ainda, eu ainda me lembro de uma frase que ele dizia assim, meu filho, lá em casa você não vai poder ouvir, assim, música, se tu quiser gostar, tal. Eu falei, não, beleza. Louvado seja o Senhor, que Deus sempre botou na minha mente para mim ser uma pessoa, assim, compreensível, entendeu? Eu não gostava de abrir geladeira, de fazer... Como eu fui criado com minha avó, tipo assim, lá na casa do meu pai, que eu fui aprender a trabalhar mais. Como fui criado com a avó, aí menino criado com a avó, tu sabe que trabalha mais pouco. Aí eu trabalhava bem pouco. Aí lá eu fui aprender a trabalhar mais. Foi num tempo que eu fiquei assim meio conturbado. Por que conturbado? Tu sabe, quando a gente vai morar num lugar que... A gente mora em outro lugar e vai morar em outro, aí para a gente acostumar com aquele clima, com aquela coisa, é uma luta. Foi um período que passei ruim. E aqui no meu povoado mesmo, alguns jovens mesmo da minha juventude, né, começavam a dizer assim para mim, rapaz, tu não tem uma casa, tu não tem um lado, tu tá parecendo um mendigo. Quando eu ia jogar a bola mesmo no campo, que a gente gostava de jogar bola no campo, né? Algum amigo, hoje mesmo, ele já me respeita demais. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, ele dizia assim, rapaz, tu parece um mendigo, tu parece, ei, mendigo, gostava de me chamar de mendigo, né? E aquilo tudo ficava enchendo minha cabeça. E aí foi no período que eu lhe disse que eu tinha tomado minha decisão e eu fiz uma oração a Deus até. Meu pai gosta de trabalhar na igreja, ele gosta de construir igreja, meu pai. A gente acabou de fazer uma agora ali no Marianópolis, ele já está com os planos de a gente fazer em outro lugar. E aí ele gosta de trabalhar na igreja, ele gosta de construir. Ele ajudou a fazer um aqui no Cazuza, outra no nome do povoado, me fugiu da memória, sendo Rodrigues, e outro no Marianópolis. E agora ele já está com plano de nós fazer em outro lugar. E eu sempre gosto de mais ele, gosto de andar com ele. E aí, nesse dia, nós estávamos trabalhando na igreja, e aí eu me lembro que eu me deitei assim na calçada da igreja, né? Aí falei para Deus essa história que eu estou lhe dizendo agora. Eu falei para ele, Deus, minha vida está ruim, eu fui criado com meus avós, só que ali eu tenho a certeza que Deus estava me ensinando algo, né, para mim viver mais para frente. E aí, eu falei para ele, Deus, se o senhor quiser me matar, pode tirar minha vida. Eu não quero viver desse jeito aqui, eu não quero viver mais, não. Eu estava meio conturbado, passando por um momento difícil. Até mesmo nessa semana, eu vi um rapaz aqui, que os pais dele são separados, né? E a tia dele me disse assim, irmão, o meu sobrinho quer se matar. Aí eu falei, ó, esse daí eu já passei por toda essa tribulação aí também. Quando os pais são... Sim, quando a gente não é criado pelos pais mesmo, a gente passa pela tribulação muito grande. A gente pensa que a gente não é amado, a gente pensa que a gente não é cuidado, a gente pensa que é jogado, sei lá, e parece que ninguém não olha pra gente. Aí, nesse dia, eu falei assim para Deus, eu não quero ver mais, não. Eu já chegou pelo aqui, eu não quero viver. Se o Senhor quiser mudar minha vida, beleza, eu quero viver. Mas se não quiser mudar, eu já cansei de viver. Nesse período, nessa oração, eu tinha uma média de uns 17 para 18 anos. Não me lembro a idade certa. E daquele dia, eu deitado ali no chão, Deus ouviu minha oração. Deus ouviu minha oração. Louvado seja o Senhor. Nesse período, nesse dia, eu me lembro, passou poucos dias, hoje eu moro aqui perto do meu vizinho. O meu vizinho chegou para mim, e aí ele falou assim para mim, né? Ele falou, rapaz,
fala para aquela tua namorada lá, para ela casar mais tu, moço. E eu falei, rapaz, eu sou novo demais, tenho 20 anos. E a menina só tem 16. Como é que eu vou falar para aquela menina para casar mais eu? Rapaz, o Espírito Santo estava sobre ele, eu tenho certeza. E ele me deu as dicas. Pai, se ela falar assim, tu fala assim. Se ela falar assim, tu fala assim. Tudo que ele me disse, quando eu fui falar com ela, ela falou, né? E eu já sabia talhar o gato. Ele só fala uma coisa, eu falei, eu já sabia falar tudo. Eu me lembro até de uma frase que ela disse assim, rapaz, eu sou nova, eu ainda vou estudar. Aí ele tinha me dito assim, ó, lá na tua escola tem mesmo minha nova que estuda e é casada também. E aí eu falei para ela. Aí ela percebeu que não tinha jeito, não. Ela falou, não, pô, então eu vou querer casar contigo, eu vou querer casar contigo. E aí, nesse período, foi uma coisa engraçada, que ela disse, não, pô, tu vai pedir minha mãe. Eu digo, não, menina, pois vamos combinar. Tu pede tua mãe, eu peço meu pai. Aí tá feito o casamento. Rapaz, você é um rapaz corajoso, hein? E Deus colocou no seu caminho até um orientador, né, rapaz? Que bênção, né? Orientador. Agora, eu me lembrei agora que a minha esposa, que quando meu pai viu ela pequenininha, né? E aí o meu pai disse assim, menina, como é teu nome? Aí ela falou, né? O nome dela é Sonaia. Ela disse assim, ah, rapaz, eu vou mandar um passarinho vir aqui te visitar. O meu apelido aqui no meu povoado é passarinho, né? O apelido. Aí ela disse, né, que ficou aqui na cabeça. Rapaz, quem é esse passarinho? Quem é esse passarinho? Quem é esse passarinho? Ela pequenininha, né? Quem é esse passarinho? Quem é esse passarinho? E aí, até que eu apareci por lá, o Espírito Santo soprou, eu fui bater na casa dela, louvado seja o Senhor, né? E aí, pastor, outra coisa também, no passado, eu não sei quantos anos ela tinha, e nem eu também tinha, eu acredito que eu tinha uns 13 para 14 anos, eu tinha visto ela pela primeira vez. Depois que a gente foi conversar, eu falei, rapaz, eu me lembrei de uma cena de nós dois. Para ir para a cidade aqui que a gente mora, de primeira, a gente ia numa D20, né? E a estrada de chão. Hoje já é asfalto, mas a estrada era de chão. E aí, ela ficou em cima, nesse tempo parece que era na D10. Ela ficou em cima assim, da carroceria e eu fiquei bem atrás. Eu vinha numa poeira. Aí eu encarava ela e ela me encarava, né? Ela é bem novinha, eu só vi ela tinha uns 11 anos, 12, por aí assim. E eu estava uns 14, 15. E ela me encarava. Aí depois que nós casemos, que nós fomos olhar bem direitinho, olha, rapaz, postei aquela menina que me encarou e eu sou aquele rapaz que te encarou, né? Era Deus, já estava apontando ali, louvado seja o Senhor. Aí foi benção demais. Mas, olha, quando a gente ouve a sua história, assim, é uma história que começou tudo errado, né? Parece que Tudo errado. tinha tudo para dar errado, É, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que deu certo que outros, ao ouvirem, até ficam pensando assim: puxa, olha, eu queria que acontecesse assim comigo, né? Uma revelação, alguém que passou, alguém que apareceu. Então, parece um contraste, né? Tinha tudo para dar errado e muita coisa, mas no fim das contas, um monte de coisa deu certo. Deus deu agiu de maneira certo. direta, né? Isso não acontece com todo mundo, obviamente, né? Mas Deus acabou agindo de maneira tão direta, né? Dando recados tão diretos, tão claros, né? E no fim Verdade. das contas deu tudo certo, né? Você está casado há quanto Deu tempo? tudo certo. Louvado seja Deus. Eu estou casado há 11 anos. 11 anos. Maravilha. E aí se casaram, é vida que segue, você se batizou na igreja adventista, e o que Me acontece depois batizei na igreja. disso? O que vem depois de tudo isso? Rapaz, depois de tudo isso que eu me batizei, né? Aí me casei com minha esposa, teve o Salomão, minha esposa ainda perdeu 3 meninos para ter o Salomão. Ou, aliás, ela perdeu 2, aí teve o Salomão. Fiz, Que então, o é o pessoal me primeiro filho. cobrava muito, né? O pessoal cobrava muito, cadê o menino de vocês? Cadê o menino de vocês? O povo é demais. O povo vem no caso, o povo cobra. Cadê que não vai casar, não? Aí quando a gente casa, cadê o menino? Se o cara viver pela pressão do povo, a gente morre. Aí E aí, quando você tem o primeiro, o povo diz assim: cadê o segundo? Um só não. é verdade, é pressão. E aí vai, né? E aí, perdeu 2, teve o Salomão. Aí depois perdeu mais um e teve a menina agora, a Aurora, que tem 8 meses. E aí, nesse período, pastor, em 2016, teve aqui na nossa, que pega Maranhão, Amapá e Pará, teve um evangelismo com o pastor Fernando Iglesias. Ele veio pregar aqui em Belém, essa pregação é só em Belém. E aí, ele pregou sobre o Espírito Santo, né?
Travou sua imagem. Já ele volta. Quando ele voltar, E eu vou aí, dar... pastor? Viu, Marcos? Deixa eu dar uma dica Oi. para você. A sua internet está Fala. oscilando um pouquinho e você Aham. é um maranhense italiano, né? Você se mexe bastante. Então, isso aí acho que de vez em quando dá uma travadinha na imagem. Então, dá uma Tá bom. Vou ficar parado. Mas quando travar, eu sempre vou te chamar de volta aqui e situar onde você parou, né? Tá bom? Não pode Beleza. ser que Tá dessa bom. vez não deu muito, não. É agitação. E aí, em 2016, o pastor Fernando Iglesias, ele pregou, né? Ele, que nem eu falei para vocês, aqui tem um evangelismo que acontece no começo do ano, Maranhão, Pará e Amapá. E o Fernando Iglesias pregou sobre o Espírito Santo. E nesse período aí que ele pregou sobre o Espírito Santo, eu ouvia a mensagem lá à noite. Quando eu chegava em casa, a minha mente reproduzia todos os textos. Nesse período, eu percebi que tem alguma coisa acontecendo comigo. Que isso não acontecia, agora está acontecendo. No outro dia, eu consegui ainda reproduzir todos os textos. E aí, ele pregava sobre o Espírito Santo. Nesse período também, chegou um rapaz aqui chamado Irmão Haroldo. Hoje mesmo ele mora no Pará. Eu ouvi um filho dele, ele falou que ele mora dentro do mato, lá não pega a internet. Fiquei até assim, eu queria ficar mandando um link para ele, né? Não deu certo. E aí esse irmão Haroldo, ele pregava muito sobre o Espírito Santo. Aqui os irmãos chegou até a chamar ele de Santo Haroldo, que ele gostava mesmo de levar o negócio no sério, né? Os irmãos botaram o apelido dele de Santo Haroldo. E aí ele foi aqui na igreja, ele andou de casa em casa pregando sobre o Espírito, nos ensinando como buscar. E aí, nesse período, ele nos ensinou, fazia vigília conosco, entendeu? E aí, meu amigo, aqui na nossa igreja, nós tínhamos, nesse período que ele chegou, nós tínhamos 45 membros, na mesma hora a igreja explodiu para 80 e pouco. A igreja, nós fomos no nosso povoado, né? Nosso povoado aqui tem uma média de talvez umas 450 para 500 pessoas aqui no nosso povoado, e nós somos 90 membros, de 86 para 90 membros aqui dentro desse povoado. E aí, nesse período dele, ele nos ensinou como buscar o Espírito Santo. E aí eu mergulhei profundamente. E aí teve até uma vigília que a gente fez na casa dele, que foi a madrugada toda, até de manhã. Quando eu cheguei de lá, minha mente, eu fui ler a Bíblia, minha mente estava produzindo uns sermões que, nesse período, eu estava lendo, e a minha mente de um texto que eu estava lendo, minha mente já levava a outro texto, como se fosse escrevendo um sermão na minha mente. E minha mente escrevendo sermão. E eu buscando, pedindo a Deus o Espírito Santo. Buscando, pedindo a Deus o Espírito Santo. Aí, nesse período, ele vai embora. Ele vendeu a terra dele aqui, que ele tinha, e foi embora para o Pará. O Haroldo. Diz. O Haroldo foi embora, né? Foi embora. E aí, quando o Haroldo foi embora, era como se eu tivesse ali acendendo a chama do Espírito, e agora foi embora, quem que vai me ajudar a acender mais, né? Aí começou a apagar a chama do Espírito novamente. E ele até falou assim, antes de ir embora para mim, irmão, eu estou vendo, irmão, que tu está buscando o Espírito Santo, não deixa de apagar, porque quando eu apagar, para tu voltar, é mais difícil. E, rapaz, é difícil mesmo. Ele não estava mentindo, não. E aí, quando ele foi embora, a minha vida, como se, tipo assim, fosse apagando devagarzinho a chama do Espírito. E eu digo, meu Deus, e agora quem vai me ensinar? Que agora que eu estava aprendendo aquele negócio. E aí, pastor, eu fui voltando para algumas coisas costumeiras. Olha, o Espírito Santo falou várias coisas para mim, umas coisas que eu me lembro. Ele disse assim, ó, tu não pode botar apelido. Eu gostava de botar apelido nas pessoas, né? Ele falou assim, ó, tu não pode apelidar ninguém. Aí, outra coisa, celular só até 7 horas da noite. Depois das 7 horas, tranca teu celular. E aí, ele gostava, espírito de profecia, nesse tempo, ainda hoje eu gosto de ler, mas desejo mais de ler mais ainda. A Bíblia, espírito de profecia, lição na escola sabatina. E aí, aquela chama foi apagando, até que como se fosse uma porca voltando para o lamaçal. E eu digo, meu Deus do céu,
E eu, rapaz, eu falando para Deus, Deus, eu não quero voltar mais não, Deus, eu não quero voltar mais não, mas eu voltando. E eu dizendo para Deus, eu não quero voltar mais não, mas eu voltando. E aí eu como se eu, agora imaginei, disse assim, rapaz, eu estou sozinho de novo, estou só no mundo, buscando, e aí eu sempre gostei de pregar sobre o Espírito Santo na igreja, e até quando eu vou chegando num lugar, né, o povo, outro dia mesmo, alguém estava me dizendo que eu ia chegar num lugar, e uma mulher disse assim para mim, lá vem um do Espírito Santo, que ele só fala do Espírito Santo quando vai pregar, né, e aí eu disse assim, meu Deus, como é que eu gosto de falar do Espírito Santo, Deus, eu não estou vivendo. Aí eu, lendo no texto lá no arte, que ela disse que tem gente que prega, mas não vive, né? Sobre o Espírito, fala do Espírito, não sei o que, fala do Espírito, prega sobre o Espírito, mas não está vivendo. Eu digo, aí eu dei purinho. Eu digo, meu Deus, e agora, Senhor? E agora, como é que eu vou fazer? E eu buscando ao Senhor. E aí, me chama apagando, e eu clamando a Deus. E eu falei, Deus, eu não quero voltar para o lamaçal de pecado, porque a minha casa estava limpa. E voltar 7 espíritos imundos aí é demais. E eu clamando a Deus, sendo crente, né? Mas eu percebendo que, porque às vezes é assim, a gente é crente, mas se acostuma com algumas coisinhas do mundo e a gente pensa que é normal, né? Os outros irmãos fazem, eu também vou fazer, entendeu? Só que quando a gente está buscando o Espírito Santo avisa para a gente, olha, amigo, isso daqui é errado, isso daqui é errado, faça isso. E aí, pastor, foi no período que nós ali, chegou um pastor chamado Augusto, aqui no nosso distrito, e ele disse para mim assim, uma vez, rapaz, tem um povo aí, ele falou que não eram uns pastores, eu tenho uns pastores aí buscando o Espírito Santo na madrugada. Quando ele me falou assim, né, eu falei, e como é que a gente faz para achar, pastor? Ele falou assim, rapaz, é no seu que 57, ele só me disse assim. Aí eu fui de manhã no YouTube, ele falou assim, era das 5 até as 7. Aí eu, de manhãzinha cedo, eu botava 57, só botava 57. Aí aparecia ao vivo, né? Eu entrava, aí eu ficava só buscando no YouTube, que eu não sabia como pedir aquele negócio. E aí eu comecei a assistir. Ah, minha amiga, eu gostei demais. Eu digo, meu Deus, pois eu estava sozinho no mundo, não, meu Deus. Eu pensei que estava sozinho no mundo pedindo, mas eu estava me afogando ali, morrendo. Agora chegou um povo para acender a chama de novo. E aí, nesse período, a internet caiu, travou. Tá tranquilo, tá ótimo. Só na internet travou aqui de novo. Pode seguir, tá aí, tá ótimo. Isso, pode continuar, que tá ótimo. Posso falar? Posso falar? Pode. Você entrou Né? na internet, você colocava 57, começou a assistir, você achou bom Foi. demais. Descobriu que não estava sozinho, né? Tinha muita gente buscando. Verdade. Buscando já também. Aí eu fui. Tem uma mulher que chamada Sebastiana, aqui em Joselândia. Aí ela falou para mim que estava assistindo também. Eu falei, rapaz, eu só não recebo o link. Aí ela começou a mandar o link para mim, que ela recebia, né? E ontem eu falei com ela, ela disse que manda para uma média de umas 80 pessoas. Ainda hoje ela me manda o link. Aí ela me manda o link direto. Aí eu gosto de assistir pelo YouTube. Aí no YouTube lá aparece para a gente se inscrever. Aí quando eu me inscrevi lá no YouTube, aí tem uma moderadora chamada Beth, que ela me manda o link agora todo dia. Entendeu? A Sebastiana e a Beth. Tem outra mulher também, uma irmã aqui de Joselândia também, a Andrea. Ela gosta de me mandar também o link. E aí sempre eles me mandam, louvado seja Deus. Aí nesse período, pastor, foi quando eu disse assim, meu Deus, agora estou aqui de novo, eu não quero mais sair, vou buscar. Aí eu gosto de todo dia de manhã, este dia mesmo, eu aqui no Maranhão, né? Nós plantamos feijão na beira do rio. Aí vamos colher feijão. Aí meu feijão está até bom lá de apanhar. Aí meu pai disse assim para mim, estudante, meu filho, a sala 57, ela fica gravada, depois tu assiste, vai para ter o feijão que está descendo lá. Eu falei, não, eu vou sim. Que eu gostava de assistir para depois, que eu trabalho vendendo também, né? Aí eu assistia e eu trabalhava vendendo. Quando eu chegasse, eu ia apanhar a tardezinha, né? Ia apanhar só um pouquinho. Aí, final de semana, de domingo que eu vou lá, eu fiz uma apanha grande lá, graças a Deus. Mas aí, porque eu gosto de assistir ao vivo, né? E aí eu fui e nesse período eu assistindo o pastor Wagner também pregando sobre a busca diária do Espírito Santo. E aí ele lançou um desafio também, né? Na sala 57, para você sair da igreja e desaguar e pregar o evangelho. E nesse período, eu já estava aí
Pequena O senhor está me travadinha. ouvindo, tá, pastor? Isso, voltou agora. Agora voltou. Pode Voltou, né? continuar. Vai estar travadinho. Isso, pode falar aí. Pronto. Aí, essa tia minha, ela adoeceu. O nome dela era Evanilde. Foi assim o período. Eu orando a Deus, eu disse assim, Espírito Santo, quem é aqui no Cazuza, que é para me dar um estudo bíblico, que é para essa pessoa se converter? Aí a voz do Espírito veio e disse assim, ó, Evanilde, vai pregar para Evanilde. Aí eu falei, para ela ali eu não vou não. Vou nada, moço. É porque assim, a gente ia pregar para ela que queria ensinar. Quando você falava um texto, ela, não é desse jeito aí não. Aí ela ia reproduzir o texto todinho, querendo explicar. Eu digo, não, caça outra aí, que eu não, para ela lá não vou não. Aí ele também, o Espírito Santo também calou a boca, né? Falou que era ela e eu pedi para tu não vou não. Só que nesse período, o filho dela veio trabalhar aqui em casa, fazendo um muro na frente. Aí eu falei para ele, eu digo, rapaz, nesse período de mês aí, o Deus mandou eu estudar a Bíblia com tua mãe, só que eu não vou não, eu não fui não. Não vou mentir, disse, por quê, rapaz? Eu disse, não, porque ela quer explicar mais do que a gente, eu não vou não. Para ela, eu não vou não. Aí, ela lá, pastor, ela soube, né? Ele falou para ela e ela soube. Aí ela foi, me chamou lá um dia de sábado à tarde. Aí ela falou assim para mim, meu filho, tu disse que Deus ouviu a voz de Deus para estudar a Bíblia comigo, por que tu não veio? Eu falei, não, eu dei outra desculpa lá. Eu falei, não, tia, eu vou vir outro dia aí. Ela falou assim, pô, bora começar sábado a estudar. Eu falei, então tá bom, sábado eu vou estudar mais a senhora. Aí, nesse tempo, era um de sábado à tarde, né? Quando deu na segunda-feira, ela foi fazer uns exames. E esses exames lá no hospital deu um câncer que já tinha tomado o corpo dela todo lá. E ela, com 12 dias depois, morreu, ó. Com 12 dias depois, morreu. Aí eu percebi que o Espírito Santo mandou estudar com ela, porque já sabia que ela ia morrer. Aí eu digo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, meu Deus do céu, tem misericórdia. Pedi, clamei a Deus perdão, clamei a Deus. Aí eu falei, eu fiz um voto com Deus, Deus, é agora a pessoa que me chamar, pode ser padre ou pastor, ou onde ele estiver, eu vou pregar, agora eu vou. Pode botar quem for me chamar, eu vou pregar. E aí, rapaz, nesse período, eu tenho uma consciência mais limpa um pouquinho, porque eu fiquei... Tem uma irmã aqui no Cazuza, o nome dela é irmã Valdene, né? Ela gosta sempre de me chamar, alguém doente, ela vem aqui, irmão, bora ali orar com fulano. Eu chamo para orar e é comigo mesmo. Aí eu gosto de mais ela. Ela descobriu que tem alguém doente nessa região, ela vem aqui me chamar e eu vou lá mais ela. Aí eu fui lá, falei para a Evanilde, nosso sonho, aquele negócio, ela ficou cada dia pior. Com 12 dias ela morreu, essa Evanilde. E aí, tomar a decisão de aceitar Jesus como teu salvador, ela gostava de fumar muito cigarro, ela quase largava de fumar o cigarro. E ela tomou a decisão também de aceitar Jesus como salvador, né? Tomara a Deus que Deus dá a salvação para ela, em nome de Jesus. E aí, pastor, nesse período, eu falei para Deus, Deus, agora eu vou. Por onde o Senhor me mandar, eu vou mesmo. Aí foi num período que o pastor Wagner já estava lançando o desafio da gente desaguar, caçar um desafio para a gente fazer, né? E eu sou vendedor aqui nessa região nossa, eu gosto de vender. E eu andando, eu gosto de pregar o evangelho também. Eu gosto de falar, quando a pessoa me dá a oportunidade, né, para a gente falar, eu falo. E aí uma mulher aqui do Atencil, ela um dia disse assim para mim, rapaz, irmão, eu estou lendo a Bíblia, só que eu não estou entendendo. E eu queria entender. Eu falei, ó, tem duas maneiras para a gente entender. Quando o Espírito Santo ensina e quando alguém te ensina. E ela falou assim para mim, tu tem coragem de me ensinar? Eu falei, com certeza, meu irmão, com certeza. E aí, ela falou assim, ó, pois tu vem no dia de sábado. Eu falei, não, dia de sábado eu já tenho um estudo bíblico. Eu vou vir dia de terça à noite aqui para tua casa. Ela falou, pois tá bom. Aí, daqui para lá para casa dela, a gente atravessa um rio. Aí, depois que tinha a casa dela, daqui para lá, acho que dá uns 8 quilômetros, talvez. Talvez nem isso tudo, não. Talvez uns 7 a 8, para 7 a 8 quilômetros. E aí, minha esposa, nesse tempo, estava grávida, né? Aí eu chamei um rapaz aqui do Cazuza. Nesse período, eu me lembro que eu comecei a chamar algumas pessoas daqui do Cazuza, né? E um dava desculpa, outro dava desculpa. Não sei o que, hoje não vou não, hoje eu vou para ali, hoje eu vou para lá, hoje eu vou para ali. Eu digo, meu Deus, se eu vou sozinho mesmo, meu Deus do céu. Aí, eu me lembrei de um rapaz aqui chamado Adailton, né? Aí, o meu pai já andava com o pai dele, que foi eles que fundaram a igreja ali de Sendo Rodrigues. Aí eu fui lá na casa da Ailton, eu falei, Adailton, nós temos uma missão lá, tem guardia. Ele falou, meu amigo, com certeza. Aí ele já foi comigo, né? Esse Adailton. Aí eu mais ele lá evangelizando. Aí agora, desde o ano passado, desde o mês de agosto do ano passado. Aí agora a gente fez uma missão Caleb, e lá já 2 pessoas tomaram a decisão e já se batizou.
Ela se batizou, louvado seja Deus. E tem 3 lá já querendo tomar decisão. Aí a gente vai deixar elas para o mês de setembro, né, que é o mês da primavera, para batizar esses 3, para a honra e glória de Deus também. Em nome de Jesus. Rapaz, que bênção, hein? Que Que bênção. benção, benção. Só Aí, antes, pastor. antes de você continuar, Ah, esse aqui que é o seu povoado, é Casusa? deixa eu ver. Rapaz, eu não sei não. Eu acho que talvez pode ser daí mesmo. É, Chega mais perto aí a imagem. Chega mais perto a imagem aqui, tá meio longe a imagem. deixa eu ver se eu Mas tá, consigo, se eu consigo eu tô chegar. caçando. Pastor, percebendo aí mesmo, pastor. Percebendo aí mesmo. É, percebendo aí. Ó, a minha casa aí, cada bem aqui, dá quase para ver minha casa. Minha casa fica pertinho, tem uma casa de 2 andares aí tem um pé de pau aí, bem pertinho aí. Percebendo aí mesmo. Aí a brincadeira que eles fazem no final de ano. Esse daí é o povoado do casamento. Aí a brincadeira que eles fazem no final de ano. Aí é só Você, alegria aqui no povoado. você É falou quando que, tava chovendo aí. você falou que é um povoado com cerca de 450 50 pessoas. pessoas, ou mais, dá mais. Eu acho que talvez dá mais, porque eu sou um de conta aí, mas dá mais. E, Aí é desse, benção pura sem mistura. e A tem nossa igreja aqui, pastor, quase 90 membros. a nossa igreja aqui é potência, é potência. Aqui, no povoado aqui, eu gosto de dizer que nós somos potência mundial. Ministério jovem, desbravador, aventureiro, Ministério da Mulher, entendeu? Que, Ancião, tudo, e somos potência mundial aqui, não bota para trabalhar mesmo. que legal. Aqui, E são aquele potência. pastor, e aquele pastor que falou, tem uma tal de 57 aí, você voltou a falar com ele, não? Rapaz, e aí, um dia eu falando com ele, né, eu falei assim, pastor, rapaz, eu achei a sala 57. O senhor está assistindo a sala 57? Ele falou, que sala é essa? Aí eu fiquei calado, né? Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo soprou na mente dele para ele falar para mim de uma coisa que ele nem sabia. E aí eu fui procurar, né? Achei a fonte de bebê. Aí depois eu falei para ele, rapaz, tem um povo aí buscando na madrugada. A mesma coisa que ele me disse, eu disse para ele também. Eu tem um povo na madrugada buscando o Espírito Santo. A Rocha lá, esse pastor, ele é bem consagrado. Ele é bem consagrado. É o pastor, ele já foi para outro distrito, né? Chegou outro também é consagrado também, em nome de Jesus. Ele lá, ele gostava, assim, de pregar para os jovens, consagração, buscar o Senhor mesmo, tal. Ele é bem consagrado mesmo. Ele é Ô, benção por ser Marcos, mistura. Outro também aqui chegou, é benção por ser mistura. amém. Ô, Marcos, a gente percebe que você é um rapaz muito simpático, muito agradável, né? Dinâmico, né? Você é uma potência também, né? Igual a igreja aí, Louvado seja Deus. de Cazuza, né? Você conta que a gente vai caminhando agora para o final, né, do testemunho, mas Uhum. que Deus sempre esteve com você, o Espírito Santo sempre falou com você, em algum momento você o buscou de maneira mais profunda, depois você se tornou, de certa forma, dependente, né? Porque na ausência do irmão Haroldo, a chama começou a se apagar, né? Você não conseguiu caminhar sozinho na busca do Espírito Santo, né? Verdade, verdade. Aí você chega na sala 57, o que mudou, especialmente nesse aspecto, né? Quando você chega na sala 57, que mudança acontece na sua vida? Na sala 57, pastor, a mudança que aconteceu na minha vida foi, pastor Wagner sempre lançou o desafio para sair, para desaguar. E a mudança que eu vejo também foi que eu saí mais para pregar. Nesse período aí, o Espírito Santo disse assim para mim um dia, pastor, tu prega para os outros, mas não prega para os teus parentes. Meus parentes que moram, tem uma tia minha que mora em Pedreira, né? Daqui para lá dá 45 quilômetros. Hoje é o dia de eu ir para lá, que é dia de segunda-feira que eu estou indo para lá. E aí eu falei, pô, então o senhor ajeita lá que eu vou. Tranquilo, eu falei para o senhor que eu ia. Aí, os meus parentes, um dia da Semana Santa, que era até uma festa que o senhor viu nas fotos, eles vieram, né, para cá. E aí eu juntei todos eles e falei, dia de segunda-feira, de noite, eu quero estudar a Bíblia com você lá em Pedreira. Aí eles falaram, meu filho, pois nós estamos lá esperando. Pois vamos. Aí, pastor, eu estou indo para lá de segunda-feira à noite. Agora mesmo, sabe o que passou? Duas parentes minhas, uma tia minha e uma prima minha tomou a decisão do batismo, né? Já em prol do nosso estudo lá, já. Uma pequena travadinha, já volta.
ela era da Assembleia. Travou aí, pastor? Travou um pouquinho, nós ouvimos até o momento em que você falou das duas tias que tomaram a decisão pelo batismo. É decisão. Aí era uma tia minha e uma prima minha que tomou a decisão. E aí elas eram da Assembleia de Deus. E aí elas estudando na Bíblia conosco, elas descobriram até que um dia ela disse assim para mim, né? Meu filho, eu tô com vontade de frequentar a igreja de você. Eu digo, tia, frequenta, tia. Frequenta essa igreja, vai lá, só tá sabendo a verdade. Se ela já conheceu a verdade, vai lá, tia. Frequenta. Aí ela falou assim, meu filho, eu tenho até um dízimo para entregar, e eu não queria entregar em outra igreja, eu queria entregar na igreja de vocês. Ela queria vir aqui no Casuso entregar a igreja. Eu falei, não, você não vai na minha igreja, você não vai na igreja do Casuso entregar, não, você vai na igreja de Pedreira. Você não mora em Pedreira, só tem cá só a igreja adventista aqui em Pedreira entregar o seu dízimo. Até por incrível que pareça, pastor, ela nem sabe disso, ela me contou, né? O tesoureiro da igreja que ela frequentava pediu um dinheiro a ela emprestado. Aí ela ia fazer uns exames. Aí ela falou assim, ô rapaz, eu não tenho dinheiro não. Aí ela tinha que devolver o dízimo no final do mês, né? Travou? Ah, não travou não. Aí ela tinha que devolver o dízimo no final do mês. Aí ela disse, meu Deus, como é que eu vou devolver o dízimo e o tesoureiro vai saber que eu tenho dinheiro e não emprestei para ele porque não quis? Aí ela me contou isso e eu peguei o embalo. Digo, meu amigo, pois frequenta a igreja adventista, que o tesoureiro nenhum do mundo lá te pedir dinheiro, não. Se te pedir, pode me dizer que eu mando matar ele. Mas na oração. Aí, ela foi, né? Disse, pô, eu vou frequentar. Eu mando matar ele na oração. É porque morrer para o mundo e viver para Jesus. Porque estão Amém. me pedindo emprestado logo os membros, meu Deus. Aí até esse dia eu brinquei com a tesoureira aqui, né? Diz, olha, tesoureira, tu não vai pedir nenhum membro de dinheiro emprestado, não, porque senão os membros vão sair da igreja. Aí ela só riu. Aí, Amigo, pastor. pode contar. Pode Aí falar. ela tomou a decisão de frequentar, aí se batizou, né? Aí na segunda eu tô indo para lá. Na terça-feira eu tô indo para Atencil. Na quarta-feira eu fico na igreja. Dia de quinta-feira eu tô num povoado ali chamado Alto de Areia, que umas mulheres lá também, eu peço até oração por elas, que elas lá são bem católicas, né? E aí elas me chamaram para me pregar. Lá é uma turma de umas 15 para 20 pessoas que ficam nesse estudo bíblico, lá que a gente dá lá. Aí eu vou para lá. E dia de sexta eu vou para as Pacas. Aí, nesse período, eu vou com minha esposa e meus dois meninos e o Adailton, que é o missionário que ainda mais eu, né? Aí ele gosta de andar, eu gosto de chamar ele de missionário, o Adailton. É o parceiro que anda comigo. Eu gosto de levar ele. E aí, eu, minha família e ele. Sempre o lugar que eu vou, ele está sempre junto. Eu gosto de chamar ele, e nesse lugar a gente vai, louvar-se a Deus. E aí, pessoas já tomaram a decisão, e eu estou orando a Deus para que em breve mais gente tome a decisão também, para a honra e glória de Deus, né? E isso foi que, na sala 57, me motivou para me mais levar o estudo bíblico, né? Para a honra e glória de Deus. E você e o Espírito Santo abrindo portas, né? Abrindo porta, abrindo porta. E, Agora e, mesmo. e você é Caleb. Como é que foi aí esse período? Nós tivemos ações aí, acho que podemos terminar com isso aqui, né? O testemunho. Você está aí com a camisa do Caleb e Camisa do Caleb. E um dia, mesmo antes de vestir a camisa do Caleb, você já disse, né? Eu vou, né? Se me chamar. Eu vou. Eu vou. De onde me chamar, eu vou. Eis-me aqui, envia-me. Já falei isso para Deus e o compromisso com Deus foi sério. E aí, na missão Caleb aqui, pastor, a gente fez aqui no povoado chamado Atencil, que é o dia de terça-feira que a gente foi, que a gente vai para lá. A gente fez lá 11 dias, foi bênção demais, o pessoal gostaram muito. Louvado seja Deus. E aí, batizemos pessoas lá. A gente fez aqui no povoado que a gente mora também, se batizou gente aqui também no povoado, e acabou ontem. Ontem acabou aqui a missão Caleb. Ontem, depois da missão, a gente se reuniu, né? Aí eu falei para eles, ó, meu amigo, aqui não acabou a missão Caleb, não. Aqui só começou o desafio nosso durante o ano, até no final do ano. E nós vamos vencer esse desafio de colher essas almas que ficou aí querendo se converter para aceitar isso como Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Marcos, olha, eu quero repetir aqui, é muito agradável ouvir você, né? A sua simpatia, o seu dinamismo, a gente vê que você se coloca, né, à disposição do Espírito Santo para ser usado por ele, e Deus usa mesmo, né? Em algum momento Amém. aqui eu já disse, né, que quem vê o início da sua história de vida, né, não imagina que poderia chegar
no ponto que chegou, dando certo, né? Dando certo, porque tinha tudo para dar. E nós temos aqui na sala, com certeza, pessoas que vivem dramas, né? Dramas em família. Possivelmente tem pessoas que não conheceram o pai, né? Não conheceram o pai. Talvez tenham sido criados, jogados daqui para ali, na casa de um, na casa de outro. Talvez tenham vivido ou estejam vivendo, né, situações como a que você viveu, se deitar no chão e pedir para Deus tirar a vida, né? Talvez por não ter coragem de fazer isso, mas orando e buscando, e Deus sempre esteve ali mostrando o caminho, e de alguma forma você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: olha, este é o caminho, andai por ele. Deus colocou também no seu caminho anjos preciosos, né? Pessoas que trouxeram palavras no momento certo. E eu gostaria de que nós terminássemos, né, esse testemunho de hoje, né, com você dando um recado, né, para todas as pessoas. Você é um jovem, né? Que recado que você traria para essas pessoas? Você tem a sua lista de transmissão também, né? Tem as pessoas que hoje você encaminha o link, né? Então eu queria que nós terminássemos aqui com você trazendo aí direto de Cazuza, dessa igreja que é uma potência, desse jovem que é uma potência. Aliás, manda um abraço. Eu fiquei com vontade de conhecer a igreja de Cazuza, ó, porque só de Sim, eu dei uma carona para o seu sogro. O seu Oi? sogro veio fazer um casamento aqui, né, de um rapaz da nossa igreja, e aí eu dei uma carona para ele. Tem as fotos do casamento com ele, né? É o Olha, rapaz, pastor pastor abençoado. Quirino, né? Pastor Quirino, pastor jubilado, mas foi Querido. pastor do Maranhão, aí, uma pessoa muito querida, né? Oi, E bênção. abençoado. Deu vontade de conhecer aí o município, o povoado de Cazuza e a igreja, que é É uma bênção. potência. Olha que bênção. Então, É potência mundial. dá um recadinho, uma potência mundial, é bom lembrar isso, né? Potência Não é só mundial. uma potência, né? É uma potência mundial. Então, deixa um recadinho especial para aqueles que estão na sala hoje, aqueles que vão ver depois, especialmente a juventude, pessoas que talvez estejam vivendo dramas, né? E vão ouvir essa experiência sua de vida e também de vida no Espírito, né? Verdade. O meu recado, pastor, é que sempre Deus tem uma porta aberta para nós. Se nós clamar a Ele sempre tem uma porta aberta para nós. E outra coisa, quando nós ouvir a voz do Espírito Santo, não teimar, não fazer ao contrário. Peça a Deus o batismo do Espírito Santo, pode pedir que Ele dá desafio para nós fazer. Quando eu peço a Deus o batismo do Espírito Santo, Ele me dá desafio a fazer. Porque talvez tem gente que pensa, não, só se eu pedir, eu vou ficar só pedindo. Ele vai dar desafio. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, faça como Ele está te pedindo. Se Ele mandou tu pregar, vai pregar. Se Ele mandou tu ficar calado, depois fica calado. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a voz do Espírito Santo. Aprender a ouvir e aprender a obedecer. Porque só eu ouvindo, não obedecendo, não valeu, né? Eu tenho que ouvir e obedecer. Maravilha. Deixa eu só falar uma coisinha importante aqui, assim, para complementar isso que você está falando, né? Em algum momento o Haroldo foi embora e a chama começou a se apagar. Se apagar. Verdade. E se a sala 57 terminasse hoje para você? Rapaz, eu acredito que agora eu gosto de pedir. Eu gosto de... Olha, quando eu acordo, eu faço minha oração. Aí eu abro minha Bíblia, num texto que fala sobre o Espírito Santo. Aí eu leio aquele textozinho, vou fazer outra oração comprida. Aí depois que eu vou ler minha Bíblia. Essa oração é pedindo o batismo diário do Espírito Santo. Eu gosto de dizer que se a sala 57 acabasse hoje, eu não sou só uma pessoa aqui na nossa região pedindo. Nós temos várias pessoas que estão assistindo também, né? E a gente ia se reunir e ia pedir também. E eu acredito, em nome de Jesus Cristo, que minha chama não ia apagar mais não, em nome de Jesus. Que eu todo dia eu oro a Deus, Deus, não deixe minha chama me apagar mais não. Deixa eu acender essa chama, deixa eu desaguar. Eu quero ser uma fonte de vida eterna para outras pessoas. Amém. Isso é muito importante, né? Porque hoje é a vez do Haroldo, do Marcos, desculpe, estar fazendo o papel de acender a chama no coração de muitas pessoas, né? A sala 50 é extremamente importante. É bom estarmos aqui, é gostoso estarmos aqui, mas nós não podemos depender daqui, né? O Espírito Santo tem que nos mover
na busca pessoal do batismo do Espírito Santo. E nós caminharmos, né? Não deixarmos morrer essa chama. Nós vamos sair da sala daqui a pouquinho, né? E a vida continua. E a vida deve continuar no Espírito. Uma vida no Espírito. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe a sua esposa. É Sunai, é o nome da esposa? É, Sonaia. Sonaia. Tá aqui também. Maravilha. Esse Ela aí vem é aqui, o, vocês viram. esse aí é o Salomão, é? É o Salomão. Salomão, olha aí, tudo bem, Sonai? Olha todo mundo aí de Caleb. Essa igreja é uma potência mundial mesmo, porque essa família é uma potência mundial. Tudo bem, Sonaia? Prazer imenso. Tudo bem, pastor. Prazer imenso. E a pessoa que está no colo? Aurora. Aurora. Que legal, viu? Olha, foi uma alegria tremenda ouvir, né? Eu disse que o Marco é muito simpático, estou vendo que a família toda, né? Uma família que vive no Espírito. Salomão, que Deus abençoe você. Esse é o menino mais sábio de Cazuza, uma potência mundial. Foi uma alegria, um prazer enorme. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, por esse testemunho que com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu já recebi aqui, inclusive, recadinhos, né, de pessoas. Por exemplo, eu recebi um recadinho aqui da irmã Benedita, lá da cidade de Penápolis, no interior de São Paulo. E ela está aqui agradecendo, né, está ali acompanhando esse testemunho e agradecendo por esse testemunho. Com certeza, se o chat estivesse aberto agora, nós estaremos recebendo aqui muitos recados agradecendo, né? E louvado seja o nome do Senhor. Permaneça assim, firme nesse caminho. Vamos orar? Abrir aqui, ó. O pessoal vai colocar aqui, ó. Bênção pura, sem mistura. Uma bênção a Verônica está colocando aqui. E a gente sabe que tudo isso é para honra e glória do nome. É bom saber que Deus está usando você aí, usando outras pessoas em outros lugares, e toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso grandioso. Muito bem. Amém. Vamos... Amém. Bora. Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão, muito obrigado. Que momento especial estamos vivendo aqui na Sala 57. Obrigado pelo testemunho poderoso apresentado pelo Marcos. Obrigado pela sua esposa, pela Aurora, pelo Salomão. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja ali no povoado de Cazuza, que ela continue sendo uma potência mundial, alcançando as famílias, as pessoas daquele lugar. Por favor, ó Pai, abençoa a tua igreja no Maranhão, abençoa a Sala 57 e cada pessoa que está conectada aqui e as que estão vendo agora, em algum momento, que o Espírito Santo toque profundamente o coração, que cada um possa entender que a vida no Espírito nos leva a lugares que nós sequer imaginamos, mas são bons lugares onde nós podemos ser usados pelo Senhor. Nós vamos encerrar a Sala 57 agora, mas a nossa vida no Espírito não se limita. Que nós possamos prosseguir nesta busca, que tenhamos um dia excelente, que possamos desabar e acender a chama do Espírito em muitas vidas. Abençoa mais uma vez, eu te peço, a família do Marcos. Cerca o lar dele com os teus anjos poderosos. Renova a esperança a cada manhã. Nós oramos agradecidos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão dizer hoje bom dia com alegria. Diga aí, meu amigo. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Maravilha! Vamos ver se eu consigo colocar o povo aqui, abrir o microfone para o povo. Aqui está. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia!